Vamos lá, Maíra, todo o seu microfone. Boa noite a todos. O dia que o André me convidou, né, para estar aqui com vocês, e me perguntou sobre o que eu iria conversar, eu fiquei pensando, porque da última vez a gente conversou um pouquinho sobre Maria, e eu achei tão interessante fazer esse trabalho de pesquisar a vida, de entender um pouco mais profundamente, que falei, preciso arrumar outro personagem que seja significativo para nós na doutrina, porque para mim foi muito valioso fazer aquele trabalho anterior, né? E ainda comentei com a minha mãe, eu falei, tenho uma vontade de falar sobre Paulo, ela falou para mim, mas falar sobre Paulo é tão difícil, procura um outro tema, mas fiquei com essa vontade e respondi para o André que eu falaria sobre o despertar e o trabalho de Paulo. Sentei, estudei, fiz a minha palestra, fiz umas pesquisas no Google e descobri que tinha um livro da Dora Encontre que falava do Paulo, que chama de Saulo a Paulo, que eu não conhecia. Falei, vou pedir o livro, né? Vou dar uma olhada nele antes da minha palestra. E aí, o prazo de entrega do livro falava que ia chegar depois, né? Acho que dia 7 de fevereiro. Eu desencanei do livro, fiz a palestra, fui estudando, até que o livro chegou, acho que segunda ou terça-feira. Eu abri, achei estranho, porque era um envelope fininho, né? Abri e falei, nossa, que livro fininho. E aí eu fui ler, fui ver o que estava no livro, e ela fala que ela escreveu esse livro para as crianças, que é um livro infantil. A Dora Encontre, que é uma, né, que é uma autora nossa espírita, que fala muito de educação espírita. A capa do livro já é linda, uma obra de arte. Falei, vamos ver, né? Vamos ler o livro. E li o livro e fiquei apaixonada pelo livro. E falei para minha mãe, não vou usar essa palestra, não. Hoje eu vou ser contadora de história, eu vou ler o livro, porque o jeito que ela fala de Paulo é maravilhoso e emocionante. As imagens do livro também são lindas, pena que vocês não vão poder ver. Né, são pinturas de pintores famosos. Então, assim, o livro como um todo é uma obra de arte. Então, hoje eu escolhi que eu vou ser contadora de histórias. E eu vou ler para vocês esse livro, que ela intitulou De Saulo a Paulo. E começa assim. Uma história verdadeira que aconteceu há 2000 anos atrás. Eis a história emocionante, verdadeira, acontecida do judeu Saulo de Tarso, que viveu bem a sua vida. Viveu bem por obra e graça de um chamado de Jesus, pois Saulo já estava quase perdido de toda a sua luz. Mas veja como se deram os fatos interessantes após Jesus ter morrido na cruz, com 2 assaltantes. Os discípulos de Cristo, em plena Jerusalém, continuaram depois praticando o amor e o bem. Pedro, Tiago, Filipe, João, Maria, Mateus e muitos outros anônimos viviam servindo a Deus. Logo, aos primeiros apóstolos, uniram-se mais cristãos, partilhavam a alegria, amando-se como irmãos. E entre esses novos amigos, uma alma apareceu, teve mais brilho. Estevão curava enfermos e ensinava os ignorantes. Com verbo doce e inflamado, falava Estevão de Jesus. Com atos bons e sinceros, do povo ele era querido. Porém, na cidade, havia um outro jovem conhecido, que não era bom como Estevão, mas era poderoso e instruído, doutor da lei, sacerdote, arrogante, inteligente. Era bem Saulo de Tarso, o orgulho de sua gente. Quando o mestre fora preso, perseguido e condenado, não havia ainda Saulo de nada participado. Só depois ouviu falar de uma gente humilde, estranha, que exaltava um carpinteiro com fé e coragem tamanha. Logo, Saulo ficou fulo por tão grande pretensão. Gente simples, miserável,
fazendo ao povo sermão? Como judeu radical, não cederia jamais que Jesus, um carpinteiro, fosse o príncipe da paz. Então Saulo, furioso, com todo e qualquer cristão, iniciou sem piedade uma terrível perseguição. Prendia gente inocente que acreditava no Cristo, mandava chicotear, com tal furor nunca visto, até que prendeu Estevão e o levou ao tribunal, taxou-o de mentiroso e de feiticeiro do mal. Estevão, com humildade, sem jamais trair Jesus, suportou a acusação, de olhar sereno e de luz. Não adiantou a defesa que fez com palavra forte. Saulo e os outros fariseus decretaram a sua morte. Morte de apedrejamento praticavam os judeus. Ele foi o primeiro seguidor de Jesus, a morrer depois do mestre. E Estevão, ante o perigo, não deixou de crer em Deus. Em meio a tantas pedradas, quase morto e ensanguentado, Estevão viu que Jesus o esperava do outro lado, mas percebeu que o Senhor olhava Saulo apiedado. E Estevão pediu ao mestre: perdoa este seu pecado. E morreu serenamente, com perdão e paz no olhar. Entregou a alma ao mestre e com ele foi morar. Mas Saulo continuava querendo matar cristãos. Não suportava essa história de sermos todos irmãos. Até que um dia final, algo espantoso se deu que iria mudar a vida do vaidoso fariseu. Ele ia até Damasco, cidade então importante, para caçar mais cristãos, levando seu ódio adiante. Eis que no meio da estrada, repentina luz se fez, mais luminosa que o sol, quase ofuscando o rapaz. Tremendo de comoção, Saulo tomba do camelo. No céu se rasga um caminho e desce alguém para vê-lo. Voz suave, olhar profundo, rosto belíssimo. Pergunta esse alguém a Saulo: por que me persegues tanto? E o Saulo responde espantado: mas quem sois vós, meu senhor? Sou Jesus, a quem persegues com tanta raiva e rancor. Saulo chora, se arrepende, ajoelhado sobre a estrada. Ante Jesus majestoso, o seu orgulho vira nada. Pergunta então entre lágrimas: Senhor, que queres que eu faça? Entrega-se assim ao mestre, pedindo perdão e graça. E Jesus responde doce: vai e entra na cidade. Em Damasco saberás tudo o que fazer mais tarde. Desaparece Jesus. Nossa Senhora, desculpa. Desaparece Jesus, mas fora a luz tão rasgada, tão grande o arrependimento, que Saulo não via mais nada. E cego, choroso, humilde, a Damasco foi levado. Sem comer e sem beber, passou 3 dias trancado. Sozinho numa pensão, passou 3 dias em prece. Quanto menos esperava, uma visita aparece. Um velhinho bom e calmo. Diz que se chama Ananias e que Jesus lhe mandou trazer a Saulo alegrias. Numa oração muito ardente, o velho lhe impõe as mãos. Saulo volta a enxergar e abraçam-se como irmãos. Deste dia em diante, com idêntica paixão com que odiara Jesus, Saulo se torna um cristão. Como amigo de Jesus, não seria mais doutor. Virou assim tecelão, honesto, trabalhador. Que vida de peripécias passou então a viver. Bem dissera Cristo ao velho, que muito iria sofrer. E Saulo sofreu sem tréguas, pedrada, prisão, chicote, mas espalhava o evangelho sempre com ânimo forte. Viajando por todo o império como cidadão romano, ia a pé,
fundando igrejas e seguindo um sublime plano. Corinto, Antíoca, Chipre, Filipos, Éfeso e Roma. Saulo vai a todo mundo, desce, prega e amigos somos. Em Chipre, um certo romano, poderoso mas doente, recebe de Saulo a cura, e em Cristo se torna crente. Chama-se Sérgio Paulo, e é em honra a esse amigo que Saulo passa a ser Paulo, trocando o seu nome antigo. Unindo-se mais a Pedro, que era o apóstolo mais velho de Jesus, Paulo luta ardentemente pela glória do evangelho. E como não podia estar pessoalmente em toda parte, escreve cartas e epístolas, e nela reparte as suas ideias a respeito de Jesus, de Deus, da fé, da caridade e do amor. Cartas cheias de ternura aos companheiros das comunidades nascentes e também carregadas de orientações. Entre os amigos fiéis, Timóteo, Lucas, Erasto, ajudam-no em seu trabalho, acompanhando seu rastro. Faz curas como Jesus, vai ao povo com carinho, espalhando paz e amor, aonde ele passa no caminho. Mas, como ele antes fizera, perseguem-no os fariseus, que odiavam a Jesus em nome do próprio Deus. Um dia em Jerusalém, Paulo é preso e apedrejado, quase morre, como Estevão já morrera no passado. Corajoso, machucado, Paulo fala à multidão, mesmo ante a fúria do povo, confessa que é cristão. Preso na torre mais alta de Jerusalém, Paulo perdoa os algozes, como Estevão fez também. Acorrentado e algemado, o levam a Cesareia. É julgado várias vezes e não termina a odisseia. Então, Paulo apela a César, que era o rei de Roma, para ser por ele julgado, e vai preso num navio para Roma transportado. Na despedida, os cristãos oram e choram na praia. Não querem que de Israel Paulo, prisioneiro, saia. Mas o apóstolo, com fé, ainda lhes dá um conforto. Servirei Cristo até o fim, livre, prisioneiro ou morto. Na viagem de navio, a cada porto alcançado, Paulo, mesmo entre correntes, divulga o crucificado. Mais tempestades bravias fazem o barco afundar. Paulo ajuda os passageiros a não morrerem no mar. Acolhidos numa ilha, nem assim Paulo descansa. Serve, cura, prega, ora, distribuindo sempre esperança. E nessa ilha de Malta, um fato incrível acontece. Picado por uma víbora, Paulo se cura com uma prece. Depois do naufrágio triste, prossegue bem a viagem, e Paulo vai semeando amor e fé de passagem. Em Roma, esperam-no amigos, são companheiros cristãos, que alegres recebem Paulo, beijando-lhe as santas mãos. E Júlio, o centurião, que levara o prisioneiro, foi ficando seu amigo durante o trajeto inteiro. Entregou Paulo à prisão, cumprindo a lei e o dever. Mas, ao lhe dizer adeus, foi Júlio a se comover. Primeiro em casa em Roma, Paulo ainda foi mantido, mas sem parar o trabalho que dava à sua vida sentido. Alguns dizem que, liberto, foi Paulo viajar à Espanha, indo lá continuar sua incansável campanha. A história conta, porém, que um dia em Roma, já velho, César mandou-o prender por propagar o evangelho. Soldados do imperador levaram-no a uma certa estrada, lendo a sentença de morte, que fora por Nero assinada. Paulo, calmo, sem temor, ouviu a sentença em pé, e ante os soldados de espada, não traiu a própria fé. O antigo doutor de Tarso foi então decapitado, mas espíritos do céu
estavam bem ao seu lado. Que glória deve ter sido Paulo encontrando Jesus, subindo, abraçado a Estevão, para o seu reino de luz. E assim ela encerra a maneira dela a história de Paulo. E, para encerrar a minha contação de histórias, eu vou ler a Epístola de Paulo aos Coríntios, que é uma das mais conhecidas e é que é que para mim é uma das que eu mais gosto. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o amor destes é o maior. A história de Paulo, nos traz uma reflexão da importância de conhecer, Ele mudou a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus. Mas ele também nos mostra a oportunidade diária que nós temos de admitir as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos erros e recomeçar. E mostra mais ainda que a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, mas a gente precisa também colocar em prática todos esses ensinamentos através do amor, da caridade e da disponibilidade de estar com o outro e de fazer pelo outro, assim como nós também temos essa responsabilidade de estar conosco e fazermos por nós também. Eu agradeço a oportunidade, eu espero que vocês tenham gostado do livro assim como eu gostei. E é um prazer sempre estar com vocês. O livro é lindo, as imagens são magníficas, né? São